Bom dia! No encontro de hoje, vamos conversar com a pesquisadora, performer e videoartista Clarissa Alcântara. Por meio de sua trajetória que permeia a arte, a filosofia, a psicanálise, a artista vai falar sobre seu teatro de desessência, sobre atravessamentos, ritos e medos. Vamos lá? Olá! Vamos Olá, começar aqui a Matheus. conversar com a minha Sim. querida Clarissa. Clarissa, antes de qualquer coisa, eu quero te dizer que você não é só importante para a performance, né? Não é só importante para as nossas artes contemporâneas, que você é muito importante para mim, né? E eu acho que eu poderia ficar falando aqui tudo que as pessoas vão conseguir perceber durante essa nossa conversa, né, sobre todas as suas qualidades artísticas e teóricas, mas eu queria falar muito, levantar a sua qualidade no olhar, né? O seu olhar é um olhar incrível, é muito bom, sempre foi muito bom trocar com você, sempre foi muito bom te ver, sabe, te olhar. Você consegue construir isso de uma forma, sua arte aí de uma forma muito, muito quente, muito calorosa. E eu te agradeço Olha, por isso, por sua presença na minha vida aí, não só na minha formação, mas, né, continuando nesse processo seguinte aí, que nós possamos nos encontrar mais. com certeza. Aham. Você já me deixa assim, ó. Já começamos assim num grau, né, de Emoção. emoção importante. Importante para o assunto que a gente vai ter. Sim, e aí eu quero te provocar em relação ao que a gente vai conversar, porque eu quero saber de você o que te faz fazer arte, o que você quer com a arte, por que você está fazendo isso, o que você quer com a arte hoje? Que ótimo. Primeiro que para mim não tem um hoje. Segundo que eu não quero nada com a arte. E terceiro, que a arte, na minha vida, é um modo de existência. Não sei viver de outro modo. Acho que, me parece que a gente pode falar da arte como um campo específico. Ok, vamos considerá-la como um campo específico, até que é possível criar nas instituições do conhecimento, do saber, um lugar de formação, né, de aprender, né, sobre isso, de aprendizagem, de trocas. A troca é inevitável, né? Mas como um campo de formação, é preciso considerar que esse campo ele só existe se ele for atravessado a muitos outros campos. E que o artista, acho que só o artista, porque existe assim como se fosse uma entidade, né? Ou como se fosse o artista se faz artista pelo seu modo de existência. Então, não dá para, por exemplo, ensinar performance. Dá para produzir campos possíveis ou não possíveis, dar existência a não possíveis e se lançar nesse campo. Então, acho que você sabe que a minha formação é em filosofia, né? E quando eu entrei para a filosofia, eu já tinha criado, desde que eu me conheço por gente, de criança, eu já fazia teatro. E eu via as pessoas me dizendo, essa menina tem que fazer teatro. Então, eu ficava imaginando o que era, e queria fazer teatro, né? E na medida que eu fui crescendo, assim, mais na adolescência, quando eu fui fazer teatro,
eu me senti muito estranha. O teatro foi, quando eu comecei a fazer oficinas, era curioso, porque o teatro era um lugar de constrangimento para mim. E eu não entendia por quê. Só que isso me pegou de jeito, porque eu não conseguia desistir do desejo de entrar naquilo, né? Ser atravessada por aquilo e atravessar aquilo. Aquilo que chamavam de teatro. E aí, enfim, quando eu vi, eu comecei, botei na cabeça, né, lá com meus 20 anos, de que eu comecei a experimentar um pouco sozinha. E aí, num certo momento, realmente eu enfiei na minha cabeça que eu queria estudar aquilo, investigar aquilo. Então, eu na verdade, tudo começa quando eu coloco um disco, um vinil, né? Na minha época, né? Um vinil, com Rachmaninoff, um clássico, põe na minha vitrolinha e solto o meu corpo e vou sentindo que aquela produção sonora entrava de uma tal maneira pelas minhas moléculas, pela minha carne, e que se eu deixasse aquilo acontecer, eu fui deixando aquilo acontecer, nem tinha espaço não havia separação entre o pensamento e o corpo, e esse pensamento foi virando corpo, e tudo que me passava pela cabeça foi virando corpo, e aí eu disse, gente, isso é bonito demais, porque cada corpo vai fazer uma coisa diferente, e eu mesma nunca vou poder fazer a mesma coisa. E aí eu dei um nome para isso, que era o teatro de essência. O que me incomodava no teatro, que me constrangia, era um plano que separava o acontecimento daquilo do que de fato se punha em cena. E eu comecei a perceber que eu não gostava de representar. Então, nas oficinas de teatro, que tinha que, é quase como criança, né? Vamos fazer de conta que a gente está num ônibus. E aquilo era muito constrangedor, assim, eu ficava muito... Então, para mim, era importante estar num ônibus. Depois na medida assim, tipo, vamos fazer uma tragédia, vamos fazer Medéia, né? Eu lembro disso na UFOP, né? Nas provas de aptidão, né? Que vinha assim, então eu vou escolher o texto de Medéia. Era muito curioso isso, porque ele disse assim, não, mas para aí, você vai entrar num plano perigoso, porque é importante o ator estar separado do seu personagem. Eu disse, não tem jeito, porque senão vai ser sempre fake, não vai funcionar, eu acho que não funciona. Comigo, enquanto plateia, não funciona. E o teatro tinha uma força, sempre teve uma força de acontecimento, de causar algo. Você vai assistir um espetáculo e você não sai do mesmo modo, né? Isso, quando eu era jovenzinha, quem me provocava isso era o Terreira da Tribo, lá em Porto Alegre, né, que era um teatro mais de rito, ou como, né, como o Zé Celso depois vai fazendo, assim. Mas eu, como era do interior, eu não tinha muito acesso, assim, a essas coisas da metrópole, né? Nem tinha curso de teatro também. Esse lugar da representação que me constrangia, porque quando a gente está no constrangimento, é porque a gente não está livre. Toda vez que eu me sinto constrangida, seja numa conversa, seja em qualquer circunstância da vida, a gente pode se perguntar, o que está me agarrando? Por que eu não estou livre? E esse campo da representação é um campo muito complexo, e acho que o teatro é uma coisa que foi utilizada por outras áreas, né? Inclusive as áreas da psi, né? O campo psi, porque o Freud, a única maneira que o Freud conseguiu
falar do inconsciente foi dizer que o inconsciente é estruturado como uma linguagem, né? Porque aí foi quando ele cria a cura pela fala, a psicanálise, né? E o inconsciente, ele é estruturado, né? Ele tem uma estrutura que serve para todo mundo. Olha a loucura, né? Que interessante. E que vamos, para explicar os nossos traumas, as nossas opressões, vamos pegar Sófocles, a tragédia de Édipo, rei, e vamos dizer que todos os nossos problemas, nossos traumas, estão aí concentrados no Édipo. Então, o nosso inconsciente é um teatro. Eu estava falando antes da Medea, eu lembro que eu perguntava assim, você sabe quem é a Medea? Você sabe o que faz? Sabe a Medea? A loucura, esses ciúmes de Medea, que ela é capaz de eliminar, matar seus filhos. Você é capaz de experimentar isso? De extrair do seu cu essa força, essa violência? Então esquece Medea. Teatro, vida, teatro, representação. Foi ótimo, quando eu entrei na UFOP, a minha prova para passar, para ser professora, substituta, isso, era como representação, interpretação e ator-criador. Eu amei, porque me deu a oportunidade de estudar como que foi, o que foi acontecendo. E realmente a gente sabe, né? Você, né? A gente, assim, quando eu digo a gente, aquele povoamento ali, sim, que o teatro nunca mais conseguiu ser o mesmo. Aliás, ele nunca é o mesmo. É uma bobagem que a gente tem essa maneira de achar que os marcos, né? Mas os marcos são deslizantes e há uma multiplicidade de marcos, né? Mas com Artaud, que nunca conseguiu pôr a sua peça, né, o seu teatro, ele era um ator de cinema, né? A gente pode ver o Artaud no cinema. Mas o que acontece com o Artaud? O Artaud faz uma denúncia da representação, mas não só como forma estética para as artes do teatro, mas no que a representação implica na nossa vida. Tem uma frase do Grotowski, que eu não vou saber dizer a frase assim inteira, mas é uma ideia, assim, e eu sei que é do Grotowski, que ficou... Eu acho que é do Grotowski. Que é ótimo não dever às autoridades, né? Uhum. Isso também é uma coisa da performance. Ou você cria, ou você se salta sozinho, sem a proteção de mestres, de quem a gente elege que nos protege, sem proteção, ou não vai fazer performance, porque ali é você, e você não é mais você, e você é uma multiplicidade de linhas que te atravessam, e ali algo acontece. O Grotowski dizia assim, aonde acaba o teatro... Não, eu não vou saber dizer, olha que ótimo. Mas é uma coisa assim, ó, eu vou assim, porque me veio assim. Na vida, a gente está sempre representando. A nossa loucura psi é porque eu construo uma imagem de Clarissa, de mim mesma, e essa imagem, eu quero projetar essa imagem sobre você, e o seu olhar também forma a minha imagem. Então, a vida, nessa sociedade capitalista, e, sobretudo, com o que a modernidade nos fez, o horror, né? Uhum. Que ela intensifica isso, aonde termina esse teatro da vida, aí que começa a arte teatral. A arte teatral não tem nada a ver com a representação que a gente vive fazendo nas relações. Como é que eu estou na foto?
né? As redes, é incrível, né? Porque as redes reproduzem isso. Então, olha só, eu vou digredir bem esquizofrênica, né? Então, Mas, assim, por que só, você faz arte hoje? Então, eu já respondi. Eu ia falar do Grotowski, o Grotowski é um ótimo exemplo para o que você está falando, porque ele muda muito, né? Durante toda a existência dele, ele produz alguma coisa, depois ele passa anos dizendo aquilo que foi traduzido de uma forma equivocada, e aí quando vai ver ele já está fazendo uma outra coisa, né? Era uma figura que buscava sempre, né? Que estava sempre em busca do algo, ou desse não algo, né? Eu acho ele um bom exemplo deste lugar até onde ele foi chegando, né, nos últimos anos, nas últimas práticas dele, foi um lugar bastante interessante justamente para essa perspectiva de um encontro com rito, né, de um encontro com risco, né? E eu queria te perguntar isso, em relação a esse teatro de essência né, que você busca, que você encontra naquele momento. Ele também, essa essência, essa busca pela essência, ela envolve risco e medo, né? Ela envolve uma entrega nos coloca diante da gente, muitas vezes, ou do que a gente constrói sobre a gente, né? E eu queria que você me falasse um pouco sobre essa relação e como que você lida com essa relação. Eu acho, inclusive, que eu criei isso, inventei isso, justamente movimentada pelo medo, mas mudando, me deslocando, ao invés de me deixar ser atuada pelo medo, eu vou atuar com medo, eu vou trazer um medo para a cena. Né? Então, primeiro eu coloquei esse nome, teatro de essência. Teatro de essência. Aí, o que acontece? Eu meto na cabeça que eu quero estudar isso, aí eu precisava estudar a palavra essência. Depois eu descubro que essência é um conceito filosófico, então eu decido fazer filosofia para estudar o conceito de essência. E descubro que a essência, no primeiro ano de filosofia, é um conceito da metafísica que quem estudou foi Aristóteles, quem trouxe, quem foi trazer. Aí, essa essência fala de uma verdade absoluta, última, de uma substância primeira. E eu fui me dando conta, se eu colocava teatro de essência, eu anulava duas coisas. Era um paradoxo insolúvel. Porque teatro é representação e essência é a verdade daquilo que é o ser. Essência é o ser. O teatro é a representação. E na filosofia isso foi. E eu fui me sentindo também constrangida por esse conceito de essência aristotélico, porque eu percebia que ele me produzia medo. Porque ele foi me constrangendo, porque ele me tirava de uma liberdade. Porque, de alguma forma, os gregos eles vão botar uma seta num bem supremo, na felicidade, no bem supremo, o bem e o mal, o bem e o mal. E eu percebia que o medo tinha a ver com isso. E, no final das contas, entre o bem e o mal, né, o medo tinha uma relação com o mal e com o diabo, e com o demônio, e com o inferno, e com Deus. E eu digo, que porra é essa? Então, eu resolvi, aí fiz a filosofia e é interessante, assim, acho que tem um movimento obsessivo nessa minha arte, porque eu meti um negócio na cabeça e não conseguia sair dele. Essa relação do desejo com a ação, e o desejo de desenvolver coisas, o desejo de produzir, o desejo. Se desejo necessariamente ele é produção. Eu desejo e eu já estou agenciando o meu plano de consistência e de acontecimento. Então, fora disso, o desejo é representação. E o desejo na representação é sempre falta. E se falta, eu estou sempre assim, vamos ensaiar,
Agora eu vou anarquizar. Vamos ensaiar, vamos decorar texto e vamos preparar o teatrinho. A questão não é maravilhoso ensaiar, era maravilhoso morder um texto, desde que a cada encontro, e que cada encontro produza o seu produto. Porque quando o desejo é produção, o produto é o processo. Mesmo que seja um teatro clássico, para que ele aconteça naquele dia de estreia, ele acontece com força se aquilo que é dado a ver é o processo. Então, quando o desejo está assim, ó, com a representação, ele falta. Aí sempre fica faltando negócio, a gente fica angustiado, a gente fica assim, na falta. Agora, quando o desejo é igual à produção, e essa produção produz um real, porque teatro, para mim, só existe se ele é real, ele não está no campo simbólico, o campo imaginário, não, ele é real, ele é acontecimento. E acho que a relação com o medo, a performance, toda vez que eu performo, é um lugar, assim, de desassombração, de desassombramento, porque o bom é ir com medo e tudo. Porque eu não preciso disfarçar, eu não preciso me superar, eu não preciso vencer o medo, eu trago o medo. Ou o medo do ridículo. Porque tudo começou, essa viagem do teatro de essência, que depois se tornou desessência. O que eu faço hoje é teatro desessência. E o que é o teatro desessência? É performance, é uma arte do devir acontecimento, e ele nasce justamente do esquecimento. Porque eu, com 23 anos, resolvi montar um monólogo, escrevi um texto terrível, inacreditável, e assim, um texto filosófico, eu não tinha a menor noção, é super filosófico, e fui e chamo duas artistas, uma era uma musicista, outra era uma artista plástica, cada uma cria o cenário, outra cria a música, e lá fui eu estrear esse monólogo, que precisava fazer, e eu esqueço completamente o meu texto, e eu caio num vazio, assim, e e era uma coisa já, assim, era um personagem que eu botava muitas coisas na minha pele, e eu me escalpelava, eu já tinha uma coisa, assim, de tirar a máscara, sabe? Eu queria tirar a máscara. Então, o público ficou assim, né? E eu fiquei assim, e aí eu começo a ver que tem alguma coisa acontecendo. E aí eu entendi que era aquilo que eu queria. E que eu queria fazer isso pro resto da minha vida, esquecer o texto. E era incrível, assim, eu lembro de um professor na defesa do meu mestrado, porque aí o teatro de essência virou minha dissertação de mestrado, que era teatro de essência, aí no final me questionaram da palavra essência, eu digo, tá certo, vou inventar, então, é desessência. Não é uma substância, tá certo. Agora, se eu tivesse lido Spinoza antes, eu teria mantido o teatro de essência. É que eu não conhecia a essência em Spinoza. Mas a essência do Aristóteles arranca essa raiz. Não, isso aí. E aí, desessência, que é uma essência que se esparrama para todos os lados. E ela é devir, ela é o acontecimento. Ok. Não tiro a palavra teatro, porque quando eu entro no mestrado, todo mundo diz assim, mas o que você faz é performance, não é teatro. Eu digo, o que é performance? Então vou estudar performance, aí vou estudar a tal da performance. Mas assim, sabe, essa coisa dos conceitos e da estética, que fica buscando a estética pela forma, não combinava, porque era justamente isso que eu estava querendo desmanchar, né? Essa coisa da forma e da representação e dos significados, né? Não me interessam os significados, me interessa o que afeta, o que acontece. E aí virou o teatro desessência, que é muitas coisas, além de produzir artes, né,
no acontecimento e na performance, como performance, como acontecimento artístico. Nossa, isso me pegou muito forte agora, porque é um lugar de muita, um pouco de solidão. Vou ser sincero, é um lugar de solidão, porque isso é muito conversa entre eu e Sandra Parra. Esse lugar de pensar, esse lugar de pensamento, de pensar que isso tudo, todos esses pensamentos, todos esses desejos, né, todas essas questões, isso está no fazer teatral, isso é teatro também. Isso me traz muita solidão. Por quê? Porque eu sinto que a gente somos poucos e poucas que está nesse campo, assim, né? Que primeiro que não sente fronteira, né? Não busca criar fronteiras, não busca criar limites dentro dessas perspectivas, mas reconhece o teatro, o fazer teatral, o lugar do fazer teatral como um lugar possível de existir, de estar presente, né? De se fazer presente naquilo. É uma solidão porque quando é muito difícil encontrar este trabalho, né? Encontrar este lugar em que você se encontra em coletivo e que este coletivo esteja imbuído, esteja né, com esse desejo de sempre estar vivo em cena, né? Sempre estar buscando suas essências, buscando eu falo muito em enfrentamento no mestrado, né? Por conta do Nós Que Nem Sabemos, né? Buscando esse enfrentamento dia após dia. O que eu vejo, o que eu tenho visto, né? O que eu acho que é mais fácil encontrar é esse lugar muito mais cristalizado, que às vezes nasce do desejo, que às vezes nasce de uma grande pulsão, mas por se entregar a uma convenção, né, por buscar tantas convenções, acaba cristalizando aquilo dali, até aquilo dali se transformar em algo extremamente rígido e protocolar, né? Poxa, é uma solidão, viu? É interessante, olha que agora você também, né, me levou para assim, e nós que nem sabemos. E que assim seja sempre, nesse não saber. Te escutando, Matheus, agora, me vem uma coisa muito louca, que é o seguinte. Eu acho, me parece, assim, que a gente tem uma certa ilusão de que quando estamos em coletivo, não estamos sós. Ou que a nossa solidão se apazigua. Uhum. Às vezes é o contrário. É quando entramos em coletivo que, de fato, essa solidão aparece. E aí, a gente pode, sei lá, tá mais estímulos e nem querer olhar muito para ela. E aí, quando de fato estamos sozinhos, né, no quarto escuro, aí a gente não consegue escapar. Acho que essa ideia, de fato, isso é que é interessante. Sabe o que é bonito escutar? Porque quando eu te escuto, e é isso, olha como as nossas solidões aqui se abraçam e se povoam. E aí essa solidão, ao invés de ser algo ruim e penoso, porque vai, né, ela é riquíssima. E a ideia dessa solidão é muito incrível, porque no plano da representação, nós vivemos nos identificando com o outro. Eu sou parecido com você. Eu amo você, porque você me representa, me projeta, me... Ai, esse narciso lindo que eu me encontro, então, quando aí eu tenho a sensação de que não estou só e de que o outro me completa, né? Então, no campo da representação, isso funciona, né? Quando a gente vai perceber que talvez não sejamos sujeitos representáveis
E que talvez até essa ideia de sujeito, assujeitado à linguagem, a gente pode desmanchar. E o que a gente vive são modos de individuação sem sujeito, produzindo singularidades, e que cada ser é unívoco. A unicidade não está no que todos sejam um. Onde aqui estamos num gozo coletivo com Deus, né? Ou com aquilo que nos une. Mas que cada um de nós, só cada um, a unicidade está aqui. Então não tem como escapar da solidão. E não tem como essa solidão não ser povo. Povoamento. Então eu estou lá no meu quarto escuro e eu sou um povo. Eu estou no meu grito de angústia, e quem grita em mim são povos. Eu sou branca, mas o meu grito pode ser de negra. Não sei o que me aconteceu, puta que pariu. Os lugares de luta identitária nos massacra e nos deixa muito sós. Então, assim, a performance, o teatro, se não atravessar a vida, o campo social não existe, né? A gente sabe disso. Agora, quando a arte é um modo de existência, não tem como cada artista produzir a sua filosofia, criar seu pensamento ser um ato criador. Pensar é um ato de criação. Não tem como o artista ser um reprodutor dos registros, e reproduz os registros. Então, ai, quantas coisas, que medo! Dá um pedaço. Uma palavra... A palavra é flecha, né? Que me vem uma palavra aqui que a gente não falou, que eu acho que talvez passe aí, é um ato de coragem, né? Agir, ver o medo, né? Porque o ato de coragem, ele não é uma vontade de esquecer o medo ou de superar o medo, né? É de viver o medo, né? Viver ali dentro, viver, né? Se encontrar, né? A coragem de sentir, ela eu acho que é um caminho, né? É um guia dentro porque desse processo. o medo nos põe numa condição de servidão. A gente sabe que por causa do medo, né? Enfim, o medo é uma arma de guerra. Né? Então, a servidão, quando estamos numa servidão, obedecendo a alguma força que acreditamos ser maior do que a potência da vida em nós, estamos constrangidos. Toda vez que estamos constrangidos, estamos obedientes, submetidos ao medo. Eu queria que você me falasse um pouco sobre limite. Qual é o limite? Qual é o que é possível? Então, no início, né, eu estou falando, é ótimo, né? Porque o tempo eu não consigo medir, né? O tempo, para mim, não tem medida. E o que, quando eu digo há 30 anos atrás, não é uma linha lá que eu vou da minha memória, não, ela se atualiza aqui, assim, ó, você me pergunta e o negócio se atualiza aqui. Então, assim, no teatro de essência, na época, que era teatro de essência, que não era ainda teatro desessência, nesse espetáculo que eu chamei Hermafrodito, e depois eu descubro que não era hermafrodita, era hermafrodito, porque eu colocava como um verbo, eu hermafrodito. E já era, sem eu saber, meu direito, minha reivindicação de gênero não binário, de gênero fluido, e que mesmo que eu tenha peito, buceta e cabeluda, eu posso ser um menino também, ou não ter identificação com nada disso. Né? Então, hermafrodito, eu hermafrodito, tu hermafroditas, o hermafrodito.
O Hermafrodito tinha um momento desse espetáculo, eram 13 minutos, onde o som parecia um som de gata parindo, mas era um negócio assim, ó. E eu, por 13 minutos, eu dizia essa frase. E essa frase é uma coisa que até hoje é um enigma para mim. Ela volta, ela abre muitos lugares, né? O limite é exceder-se. O limite é exceder-se. O limite é exceder-se. O ilimite, a superação do excesso. Quando o excesso não é mais um excesso, desaparece o limite. Agora, quer realmente não significar o limite, não simbolizar o limite, não ficar imaginando limites e conhecer um limite, exceda-se. E aí você vai conhecer um limite real. Essa conversa com o limite também tem a ver com a lógica da servidão e da submissão. Limite pode ser uma coisa... Limite é maravilhoso, se é o limite dos corpos, o limite das... Né? A questão é do juízo, né? O que eu imagino disso e o valor que eu coloco a essa palavra. O limite é uma coisa real. Se eu me cedo em algo, eu vou, de alguma forma, se eu botar minha mão no fogo e exceder o meu tempo da minha mão, esse tecido, e o que comporta esse tecido, e o limite desse tecido vai me dizer, porque a minha mão vai começar, vai doer. E se não doer, ela vai desmanchar. Vai derreter, vai doer. A consequência, né? Sempre há uma consequência, né? Seja ela previsível, imprevisível, danosa ou não danosa, né? Agir sempre tem uma consequência, né? Olha que louco. Isso é uma questão filosófica, né? Porque sempre tem causa e consequência. Isso é um modo de pensamento. Olha, isso é uma... Mas a ideia de consequência, vamos pensar juntos, ela pode ter uma instância mais do abstrato, senão não é... O dever não tem consequência, o acontecimento não tem consequência. Qual é a consequência? Quando eu penso na consequência, é difícil isso, porque a gente está tão habituado a pensar de um modo... Punitivo, né? De um modo da representação, quer dizer, eu represento, é uma ideia. Acho que temos, assim, a teoria das ideias, né, que é a dialética, a teoria das ideias, e a teoria do sensível, que é a estética. É muito bonito quando a ideia, a teoria das ideias, encontra corpo na teoria do sensível. O que é realmente para o artista, e sobretudo para o performer, o campo da sensibilidade, e aí eu vou colocar mais uma coisa, o campo sensitivo, que é um plusinho na sensibilidade. O sensitivo. E essas ideias, quando encarnam no corpo, o que acontece? Se eu parar e analisar as consequências, eu posso, inevitavelmente, cair num campo do juízo. O que é o juízo? Para que haja o juízo, o Arthur, né, fez aquela transmissão radiofônica para acabar com o juízo de Deus. O que é o juízo? O juízo é algo que necessita de uma verdade a priori, de um princípio, de um valor. Ou seja, o juízo sempre se funda num fundamento. Se há um fundamento, algo me fundamenta, uma verdade, um princípio. Tudo que não se equipara a isso é ruim. Tudo que se coincide é bom. Então, entrei no território
do juízo, que está a serviço de uma ideia, de um senhor qualquer, de uma verdade qualquer. Então tem o Davi Lapujade, que é um jovem filósofo contemporâneo, lindo, que estuda Deleuze, foi aluno do Deleuze e produz uma filosofia incrível, bonito, esse menino. E o Davi Lapujade fala, porque ele vê o Deleuze como um filósofo que vai investigar os movimentos aberrantes da filosofia. Esses movimentos aberrantes não têm lógica racional. Os movimentos aberrantes têm uma lógica rigorosíssima, talvez até mais rigorosa do que a lógica racional, mas não deve nada à racionalidade. Os movimentos aberrantes vão trazer uma lógica do sensível, mas ela não é racional. E aí, ele falando da filosofia do Deleuze, ele vai dizer assim, para acabar com o juízo, então isso está lá no meu último trabalho performático, que eu chamei Vida em Desborda. Você me perguntou no início, não, né? Vida em Desborda é uma série performática de ritos que eu inventei em 2018, e eu já estou agora no rito 4. E sempre ela aparece, ela se estreia de um modo. Né? Em 2019, eu fiz 6 apresentações, né? 3 no museu, lá em Belo Horizonte. Museu da Pampulha e Centro Cultural da UFMG. Vida em Desborda, e estávamos aí entrando no rito 2, que era para acabar com o juízo. Então, tem um momento que eu trago o Lapujade dizendo, para acabar com o juízo é preciso de um desmoronamento. É preciso uma perda de horizonte. Portanto, se eu ficar preso na consequência, eu só vou dar alimento para o monstro do medo. Porque eu vou dizer assim, não, mas se eu me exceder e eu encontrar um limite aqui, se a minha experiência limite for por uma experiência limite, se eu me arriscar ir além de um possível dado, vai ter consequência. Me dá uma sensação de ter esse senhor, sabe? Essa mentalidade colonial que a gente tem, que no fundo a gente tem sempre medo desse cara que levanta aqui, ó, e que vai com assim, ó. Olha aqui, ó! Olha aqui, ó! Presta atenção! Cuidado! Então, assim, cuidado mal. Coisa assim. Então, olha só que loucura. Você me faz essa pergunta da consequência e juntos, porque eu só estou produzindo isso por esse encontro. Aqui. Com que vibra aí, sim, em você, que provoca aqui. Então, esse assunto todo que eu posso estar sendo a que estou falando, ó, blá, 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 blá. Mas esse assunto é nosso, ó, está se produzindo nesse entre aqui. Ó. Sim. Eu queria te perguntar uma coisa. Nem quero saber das consequências. O corpo não é suficiente para sustentar fora de si tudo que carrega dentro de si. Em céu aberto. Na exuberância da vida. Aí vem uma pessoa que deseja, tem um desejo
não tenho a experiência, mas tenho o desejo, né? Não sabe de quê também, né? Qual é o primeiro passo, além do desejo? Não tem nada além do desejo. Se ela realmente desejar, no ato de desejar, ela já está agenciando o seu desejo, senão esse desejo está no plano da representação, está sendo imaginado, está na falta. Ela está representando o desejo dela, ela está imaginando o desejo dela, ela está significando o desejo dela, ela está simbolizando o desejo dela. Ela não está desejando. Desejar é agenciar. Isso aqui está 1000 aspas, isso é Deleuze e Guattari no Antiédipo, porque é preciso desidipianizar para desejar. É preciso desidipianizar para que o desejo não continue nessa falta simbólica de um objeto que foi perdido para sempre e que eu ponho objetinhos pequenininhos para suprir a minha falta primordial. Mais um palavrão, né? Assim, que falta de noção, cara, mas assim, que diz respeito à potência da vida. Então, é desejar. Talvez o que ajude é perguntar assim, eu desejo uma coisa, mas eu não estou saindo do lugar? Desconfie-se, troque a palavra, talvez a gente fala desejo, né? Uma palavra tão usada, que nem amor, né? A gente usa amor. Né? E talvez o amor não queira dizer nada. Então, assim, não tem como o desejo já não produzir o seu plano de acontecimento. Senão eu tô na ideia, eu estou desejando uma ideia. Então, é aquilo que eu estava falando antes. Então, que essa ideia incorpore, encarne, ganhe corpo, ache corpo para arriar. Não há... Vai. Bom, É bom, maravilhoso isso. Não. há uma... É porque, veja, tem esse desejo, eu tenho, né, esse algo, há um pensamento, há uma possibilidade, uma perspectiva de pensar no que vai ser visto ou não? Porque vai se transformar em algo, seja teatro, seja performance, seja o que for. E quando pensa nesse algo, ele pressupõe ou não a ideia de que vai ser visto. Porque tem muitos desses desejos e dessas ações, elas acontecem internamente, digamos assim, né? Se é possível, aí volta outras dicotomias aí de interno e externo, mas eu queria descobrir, pensar qual é essa relação com a ideia de um espectador, de alguém para ser visto, ou que alguém que seja invadido por essa visão. Sim, eu posso dar um exemplo desse último trabalho, né? Desse espetáculo performático, chama assim, um espetáculo performático do Teatro Desessência. Então, foi um espetáculo que ele foi mostrado, ele tinha um público, né? E, de fato, eu produzi uma tenda onde havia claramente a separação entre público e o acontecimento, porque era necessário pelas características do rito, né? Então, assim, você falou das dicotomias, eu acho fundamental isso. É preciso saltar dessa lógica binária, do dentro e fora, fora, dentro, né? Sim e não, enfim, todas as lógicas que produzem os binarismos. Acho que também podemos, assim, com muito, assim, um rigor bom, né, um rigor de delicadeza, de cuidado, trazer a palavra intuição. A intuição, tem um filósofo que diz que a intuição é o método mais rigoroso de filosofar. E na relação desse presente, desse devir, quando a gente fala em presente, eu não estou numa concepção de tempo onde existe passado, presente e futuro. Quando eu me refiro que seja o teatro clássico ou a performance, aquilo que vem, aquilo que o produto, se o produto não for o processo, digamos, estamos a serviço de uma... teatro platônico, no sentido assim, estamos na representação
na fake news, no fake teatro. Desculpa aí, desculpa. Porque me parece que falta, né, na emoção, então, assim, não acontece. A gente sabe, né, quando acontece, quando não acontece. E nós que não sabemos, né? E nós que não sabemos, nessa hora a gente sente. Não é que E sabe. nós que nem sabemos, nós nem sequer sabemos. Nós que nem sabemos, isso mesmo, lindíssimo. Eu trago isso lá para minha pesquisa, né, para o doutorado, que eu vou falar sobre... né, eu vou tentando buscar essa consciência, esse lugar de presença cênica, né, que muito se fala, que é um termo extremamente difundido, e aí eu chego na ideia de que essa presença do qual eu busco, ou penso, ou tento entender, ela não acontece algo que não é algo que me tem, né? Como eu, o ator ou atriz, né? Não é algo que me tem, mas é algo que é produzido pelo jogo entre duas coisas, né? Entre duas. Que aí encontra muito esse lugar de que se a cena, se o fazer, seja qual for, perder o jogo, perder o jogar, né, que é o elemento que eu trago com muita força, não tem como ter presença, né? Muito bom isso. E tem um exemplo muito claro disso, de quando uma vez, numa universidade que eu trabalhei, os alunos foram fazer uma mostra sobre jogos teatrais. A disciplina era jogos teatrais, eles foram fazer uma mostra. E aí, eles mostraram os jogos que eles fizeram dentro das aulas. Certo. Só que eles mostraram os jogos pensando e mostraram também os resultados do que acontecia nas improvisações. E aquilo dali não tinha nada, porque não tinha jogo mais, né? Tinha ali a demonstração do jogo, mas não tinha um jogo. Né? Tinha um outro jogo, né? Sim. Era já um outro jogo. Uhum. E aí isso para mim ficou muito claro de que estar em cena era uma para mim simbolizava, né? Eu construí isso no ato de jogar, né? Tem algo a jogar e tem algo em jogo, né? Tem, né, essa construção, e é aí quando as duas coisas, né, nessa relação que se estabelece neste jogo, é que eu penso que há uma presença, que pode haver uma presença. Com certeza, é isso mesmo. E me parece também que essa presença é como você falou, ela não é uma presença de sujeito, assim, né? Ela é uma presença de composições que outros elementos a compõem, né? Sim. E você perguntava antes, né? Porque realmente, eu estou montando um trabalho, né? Então, eu acho que algo acontece, algo se põe em jogo quando no ato de criação, e que ele traz uma vidência, e uma vidência que tem a ver com a intuição. Então, mesmo que eu tenha um espetáculo que não estou nem falando de performance, né? Estou pensando realmente, estou montando um espetáculo, né? Como que a cada encontro, né, vai se tendo essa relação com aquilo que está acontecendo naquele ensaio, vai se tendo uma intuição, porque esse presente da presença, ele carrega nele, ele é um vazio, esse presente, que carrega nele passado e futuro. Ele se compõe, o presente, e essa presença é uma ausência do quê? Do ego, não é mais Mateus, não é mais Clarissa, é um negócio ali, né? É uma outra coisa. Então, assim como essa presença é uma ausência, esse presente também é um vazio. Composto de passado, do que eu venho vivendo, e de futuro, que é algo que se anuncia, mas que está aqui nesse presente. Então, isso, se pensar assim, gente, isso até dá para pensar nisso como um método de montagem, né? Vamos montar, vamos ver. Então, a cada encontro, aquilo que vivemos e que vamos vivendo, vem aqui nesse presente e lança aquilo. E vai. E acho que isso não é nenhum segredo, porque no final das contas, é isso que vai acontecendo. Não é? Parece assim. A gente está chegando ao fim. Eu queria te fazer uma pergunta antes da gente chegar ao fim.
assumindo-se como bruxa, né? A bruxa que você é. Eu queria que você me falasse desses rituais. Como você trabalha esses rituais? Você já está no quarto, mas na verdade é o quarto experimento, mas né, quando eu falo em ritual, a gente fala em muitas outras coisas, né? Como que você pensa, como que você desenvolve esses rituais? Primeiro, a palavra rito, para mim, ela já se deslocou em muitos lugares, ela já me deu bastante trabalho, o que é um rito, né? Mas eu sinto hoje que o rito é um tempo, espaço desmedido que instaura N dimensões. Inicialmente, esse espetáculo, o Vida em Desborda, ele nasceu por um processo que eu me implico numa experiência de ritual realmente, né, de ritual que tem a ver com a Umbanda e com o Candomblé, né, num encontro. Segundo, que não me interessa realmente os territórios da religião, né, da instituição da religião, também não me interessam muito a relação com a tradição. Ancestralidade, para mim, são linhas que se atualizam no tempo, né? Senão elas me pesam muito também pela questão do que elas devem a um familialismo, né? Uma coisa do familialismo e do dever, né? Do dever. Então, assim, isso acho que me vejo experimentando de uma forma mais libertina, né, clandestina e nômade. Então, nesses anos, eu fui, já há muitos anos, até antes de chegar na UFOP, eu já tinha um namoro, né, tinha uma relação muito forte com essa dimensão, ou com essa lida com a energia espiritual. Isso foi inevitável no meu modo de existência como artista. Por isso que hoje eu investigo muito forte a questão da relação da sensibilidade e do sensitivo, né? E, enfim, a clínica também, esquizoanalítica. Atualmente o que eu faço é clínica, eu trabalho de segunda a terça e atendo, faço clínica como esquizoanalista e como filósofa que fez também seu caminho na psicanálise. Então, essa Vida em Desborda foi um encontro com né, foi reunir esses campos, esses diferentes campos. Filosofia, arte, e essa dimensão aí um pouco bruxólica, né? Então, eu dou uma intensificada nisso. E eu faço um encontro com essas forças da natureza, que nós, no culto afro-brasileiro, chamamos dos orixás. Eu também produzo, né, e convivo com essas existências mínimas e com esses modos de individuação, que são os Exus, as pombagiras, que são meus amigos, que convivem comigo, no meu terreiro nômade, né, na minha macumba da desessência. Então, assim, é um campo de invenção. Esses ritos começa depois de um ritual que eu faço deliberada, sozinha, de 21 dias, eu mergulho por 21 dias em casa, aí crio todo um rito disso, com alimentação vegana, faço uma limpeza, assim, por intuição, só intuição, né? Não é porque isso leva a isso, não pensando muito nas consequências ou nas causas, eu vou fazer isso para que isso produza isso, não... E aí se produziu esses ritos, que eles vão recebendo legendas. No rito 2, para acabar com o juízo, que vinha do rito 1, os ritos vão se misturando. O rito 1 era grito no abismo, cartas para minha morta. Rito 2, para acabar com o juízo. Rito 3, o que quer dizer amar alguém? E nisso ele é composto pelos orixás e pelas pombagiras. A pombagira e o Exu compõem comigo junto. E é isso. E eu incorporo, eu faço uma experimentação, assim como eu fiquei na questão do teatro e da performance, eu fico também eu quis experimentar
de fato e olhar para isso, que é essa questão da incorporação, da mediunidade, por exemplo, assim, que o performer entra em intensidades X, e o que é que diferencia de você de fato estar incorporado, e o que é isso? Para incorporar eu vou ter que acreditar que existe vida após a morte, e que existe espírito. Não, eu não preciso questionar isso, eu posso me pôr em experimentação com isso. Então é isso. Ó, você é potência, né? Eu acho que você é tão potência que você é capaz de potencializar todo mundo à sua volta, até virtualmente. Que bom isso. Eu, Isso me dá eu, mais existência ainda. Isso só me ajuda a existir um pouquinho mais. sim. Eu quero te agradecer muito. Foi uma conversa muito, muito inspiradora, potente, né? Muito forte. Que chega para mim, eu creio que vai chegar para quem vai ver também. Quero muito te agradecer, quero muito te encontrar. Tô doido para te encontrar, doido. Eu vou para Bahia, eu quero ir para Bahia. Vem nos encontrar. Uhum. E dizer que nós estamos aí, né, construindo essa construção, essa rede aí de comunicação. Então, Clarissa está aí produzindo, a gente vai fazer nessas conexões com o que é possível encontrar de você, né, virtualmente. E é isso, eu nem sei, eu fico até sem palavras contigo. Muito obrigado. Mas eu também fico. Todas essas palavras é um 100 palavras também. Matheus, eu quero te agradecer porque isso é maravilhoso, poder viver isso, trocar isso, sabe? Nossa, eu também fico sem palavras para te agradecer e né? Eu achei lindo quando você disse, você se intoca, né? E aí eu pareço, nossa, não é que eu me intoco mesmo? Então você vem, né? Você adentra a minha toca e faz assim com a minha toca, né? Então, assim, muitíssimo grata a isso, a esse encontro, delícia de poder viver tudo isso com você aqui. Sejamos bruxos e bruxas aí. E a Mariana, né? Mariana está aqui, Mariana Barreiros está aqui no apoio. Viu? Um beijo, se cuide. Beijo, Matheus. E a gente vai se encontrando por aí. E até no sentido contrário, a gente se encontra. Isso, até já. Até já.